Opa, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Auditoria Sem Grilo. Aqui no canal Auditoria Sem Grilo você encontra tudo o que precisa saber sobre o universo da auditoria. Além de auditoria, você pode aprender sobre gestão de riscos, controles internos, compliance e também um pouco de contabilidade, que é exatamente o que nós vamos ver aqui a partir desse vídeo. Aproveitando que você está aqui no canal Auditoria Sem Grilo, eu quero pedir que você faça a sua inscrição no canal. Fazendo a sua inscrição no canal também, aproveite para ativar o sininho das notificações para ser avisado ou avisada de todos os novos vídeos que vão surgir aqui no canal, que a princípio vão ser todas as semanas. E esse vídeo aqui, ele é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos gravar aqui sobre as normas brasileiras de contabilidade. A gente percebeu que as normas brasileiras de contabilidade, elas são consultadas, são pesquisadas por muitas e muitas pessoas todos os meses. Claro, né? Todos os auditores, consultores, contadores, né, principalmente, precisam aí estar consultando as normas para fazer os seus trabalhos dentro do que rege, né, os principais órgãos. E, como eu imagino, deve ser um pouco cansativo ter que baixar aqueles PDFs com inúmeras páginas, muito texto. Então, visando ajudar um pouco nessas pesquisas, nessas consultas, para tornar o processo um pouco mais atrativo para você, profissional, foi que eu tive a ideia, nós tivemos aqui no canal a ideia de fazer vídeos um pouco diferentes, né? Então, hoje, esse vídeo aqui que você está assistindo é o lançamento de uma série de vídeos narrados e animados das normas brasileiras de contabilidade. Então, você vai poder escutar e assistir ao mesmo tempo um áudio da norma completa, né, da norma de contabilidade. E além disso, você também vai poder ter na descrição de todos os vídeos um índice dinâmico, que é aquele índice que você pode escolher o item exato da norma que você quer acessar. Vai ter uma marcação do tempo ao lado e você vai poder pular ou retroceder exatamente para o ponto do vídeo que você quer assistir. Isso não existe nada igual no YouTube hoje. Então esse é um lançamento que a gente está fazendo aqui no canal. Espero que você passe a partir de agora a consultar sempre os nossos vídeos. Salve essa playlist para que sempre que você quiser consultar alguma norma de contabilidade, algum item específico, você possa vir aqui assistir os nossos vídeos. Compartilhe também com todos os seus colegas de profissão, seus colegas de estudo, enfim. Ok? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso objetivo de hoje, o nosso objetivo desse vídeo, que é tratar da norma brasileira de contabilidade, a NBCTG, estrutura conceitual, que é a nossa primeira norma. Bem, vou ler para você agora o sumário dessa norma, para você ter noção de todos os itens e subitens que constam dessa norma TG, estrutura conceitual, a estrutura conceitual para relatório financeiro. O sumário, então, situação e finalidade da estrutura conceitual. Este é o item SP1.1 até o SP1.5. No capítulo 1, está o objetivo do relatório financeiro para fins gerenciais. Temos, então, a introdução no item 1.1, objetivo, utilidade e limitações do relatório financeiro para fins gerais, no item 1.2 ao item 1.11. Informações sobre recursos econômicos da entidade que reporta,
reivindicações contra a entidade e alterações em recursos e reivindicações, no item 1.12. Recursos econômicos e reivindicações, item 1.13 a item 1.14. Alterações em recursos econômicos e reivindicações, item 1.15 ao item 1.16. Desempenho financeiro refletido pela contabilização pelo regime de competência, item 1.17 ao item 1.19. Desempenho financeiro refletido por fluxos de caixa passados, item 1.20. Alterações em recursos econômicos e reivindicações não resultantes do desempenho financeiro, item 1.21. Informações sobre o uso de recursos econômicos da entidade, item 1.22 a item 1.23. Capítulo 2. Características qualitativas de informações financeiras úteis. Introdução do item 2.1 ao item 2.3. Características qualitativas de informações financeiras úteis, item 2.4 a item 2.38. Características qualitativas fundamentais, item 2.5 a item 2.22. Características qualitativas de melhoria, item 2.23 a item 2.38. Restrições do custo sobre relatórios financeiros úteis, item 2.39 a item 2.43. Capítulo 3. Demonstrações contábeis e a entidade que reporta. Demonstrações contábeis, item 3.1 a item 3.9. Objetivo e alcance das demonstrações contábeis, item 3.2 a item 3.3. Período de relatório, item 3.4 a item 3.7. Perspectiva adotada nas demonstrações contábeis, item 3.8. Premissa de continuidade operacional, item 3.9. Entidade que reporta, item 3.10 a item 3.18. Demonstrações contábeis consolidadas e não consolidadas, item 3.15 a item 3.18. Capítulo 4. Elementos das demonstrações contábeis. Introdução, item 4.1 a item 4.2. Definição de ativo, item 4.3 a item 4.25. Direito, item 4.6 a item 4.13. Potencial de produzir benefícios econômicos, item 4.14 a item 4.18. Controle, item 4.19 a item 4.25. Definição de passivo, item 4.26 a item 4.47. Obrigação, item 4.28 a item 4.35. Transferência de recurso econômico, item 4.36 a item 4.41. Obrigação presente como resultado de eventos passados, item 4.42 a item 4.47. Ativo e passivo, 4.48 a 4.62. Unidade de conta, 4.48 a 4.55. Contrato executório, 4.56 a 4.58. Essência de direito contratual e obrigação contratual, 4.59 a 4.62. Definição de patrimônio líquido, 4.63 a 4.67. Definição de receita e despesa, 4.68 a 4.72. Capítulo 5. Reconhecimento e desreconhecimento. Processo de reconhecimento,
5.1 a 5.5. Critérios de reconhecimento 5.6 a 5.25. Relevância 5.12 a 5.17. Representação fidedigna 5.18 a 5.25. Desreconhecimento 5.26 a 5.33. Capítulo 6. Mensuração. Introdução 6.1 a 6.3. Bases de mensuração 6.4 a 6.22. Custo histórico 6.4 a 6.9. Valor atual 6.10 a 6.22. Informações fornecidas por bases de mensuração específicas 6.23 a 6.42. Custo histórico 6.24 a 6.31. Valor atual 6.32 a 6.42. Fatores a serem considerados ao selecionar a base de mensuração 6.43 a 6.86. Relevância 6.49 a 6.57. Representação fidedigna 6.58 a 6.62. Características qualitativas de melhoria e restrição de custo 6.63 a 6.76. Fatores específicos para mensuração inicial 6.77 a 6.82. Mais de uma base de mensuração 6.83 a 6.86. Mensuração de patrimônio líquido 6.87 a 6.90. Técnicas de mensuração baseadas em fluxo de caixa 6.91 a 6.95. Capítulo 7. Apresentação e divulgação. Apresentação e divulgação como ferramenta de comunicação 7.1 a 7.3. Objetivos e princípios de apresentação e divulgação 7.4 a 7.6. Classificação 7.7 a 7.19. Classificação de ativos e passivos 7.9 a 7.11. Classificação de patrimônio líquido 7.12 a 7.13. Classificação de receitas e despesas 7.14 a 7.19. Agregação 7.20 a 7.22. Capítulo 8. Conceitos de capital e manutenção de capital. Conceito de capital 8.1 a 8.2. Conceitos de manutenção de capital e determinação de lucro 8.3 a 8.9. Ajustes para manutenção de capital 8.10. Vigência e apêndice, definições de termos. Este é o sumário completo que temos nesta primeira norma de estrutura conceitual. Situação e finalidade da estrutura conceitual. SP1.1. A estrutura conceitual para relatório financeiro, abre parênteses, estrutura conceitual, fecha parênteses, descreve o objetivo do e os conceitos para relatório financeiro para fins gerais. A finalidade da estrutura conceitual é: item A. Auxiliar o desenvolvimento das normas internacionais de contabilidade, abre parênteses, IFRS, fecha parênteses, para que tenham base em conceitos consistentes. Item B. Auxiliar os responsáveis pela elaboração, abre parênteses, preparadores, fecha parênteses,
dos relatórios financeiros a desenvolver políticas contábeis consistentes, quando nenhuma norma se aplica a determinada transação ou outro evento, ou quando a norma permite uma escolha de política contábil. E, item C, auxiliar todas as partes a entender e interpretar as normas. O Conselho Federal de Contabilidade, abre parênteses, CFC, considerando seu objetivo de promover e manter a plena convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil às normas internacionais de contabilidade, abre parênteses, IFRS, fecha parênteses, emitidas pelo IASB, decidiu desde 2008 adotar a estrutura conceitual para relatório financeiro emitida pelo IASB no desenvolvimento de suas normas. A presente estrutura conceitual revisada foi emitida pelo IASB em março de 2018. Item SP 1.2. Esta estrutura conceitual não é uma norma propriamente dita. Nada contido nesta estrutura conceitual se sobrepõe a qualquer norma ou qualquer requisito em norma. Item SP 1.3. Para atingir o objetivo de relatório financeiro, para fins gerais, o IASB pode algumas vezes especificar requisitos que divergem de aspectos desta estrutura conceitual. Se isso for feito, ele explicará a divergência na base para conclusões em tal forma. Item SP 1.4. Esta estrutura conceitual pode ser revisada de tempos em tempos com base na experiência com a sua utilização. As revisões desta estrutura conceitual não levarão automaticamente a mudanças nas normas. Qualquer decisão de alterar uma norma exige que seja conduzido o devido processo para acrescentar um projeto à sua agenda e desenvolver a alteração a essa norma. Item SP 1.5. Esta estrutura conceitual contribui para a missão declarada da IFRS Foundation e do IASB, que faz parte da IFRS Foundation. Essa missão é desenvolver normas que tragam transparência, prestação de contas, abre parênteses, accountability, fecha parênteses, e eficiência aos mercados financeiros em todo o mundo. O trabalho da IASB atende ao interesse público ao promover a confiança, o crescimento e a estabilidade financeira de longo prazo na economia mundial. Esta estrutura conceitual estabelece a base para normas que, item A, contribuem para a transparência ao melhorar a comparabilidade internacional e a qualidade de informações financeiras, permitindo que os investidores e outros participantes do mercado tomem decisões econômicas fundamentadas. Item B. Reforçam a prestação de contas, reduzindo a lacuna de informações entre os provedores de capital e as pessoas a quem confiaram o seu dinheiro. As normas baseadas nesta estrutura conceitual fornecem informações necessárias para responsabilizar a administração. Como fonte de informações mundialmente comparáveis, essas normas também são de vital importância para os reguladores em todo o mundo. Item C. Contribuem para a eficiência econômica, ajudando os investidores a identificar oportunidades e riscos em todo o mundo, melhorando assim a alocação de capital. Para os negócios, o uso de uma linguagem de contabilidade única e confiável, derivada das normas com base nesta estrutura conceitual, diminui o custo do capital e reduz os custos de relatórios internacionais. Vamos agora ao capítulo 1. Introdução. Item 1.1. O objetivo do relatório financeiro, para fins gerais, forma a base desta estrutura conceitual.
Outros aspectos desta estrutura conceitual, as características qualitativas de informações financeiras úteis e a restrição de custos sobre tais informações, o conceito de entidade que reporta, elementos das demonstrações contábeis, reconhecimento e desreconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação, decorrem logicamente do objetivo. Objetivo, utilidade e limitações do relatório financeiro para fins gerais. Item 1.2. O objetivo do relatório financeiro para fins gerais é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta que sejam úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais, na tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade. Rodapé 1 e rodapé 2. Rodapé 1. Ao longo da estrutura conceitual, os termos relatórios financeiros ou financial reports e relatório financeiro, financial reporting, referem-se a relatórios financeiros para fins gerais e relatório financeiro para fins gerais, salvo se especificamente indicado de outro modo. Rodapé item 2. Ao longo da estrutura conceitual, o termo entidade refere-se à entidade que reporta, salvo se especificamente indicado de outro modo. Voltando ao item 1.2. Subitem A. Comprar, vender ou manter instrumento de patrimônio e de dívida. Subitem B. Conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de crédito. Ou, subitem C. Exercer direitos de votar ou de outro modo influenciar os atos da administração, que afetam o uso dos recursos econômicos da entidade. Item 1.3. As decisões descritas no item 1.2 dependem dos retornos que os existentes e potenciais investidores, credores por empréstimos e outros credores esperam, por exemplo, dividendos, pagamentos de principal e juros ou aumentos no preço de mercado. As expectativas dos investidores, credores por empréstimos e outros credores quanto aos retornos dependem de sua avaliação do valor, da época e da incerteza, abre parênteses, perspectivas, fecha parênteses, de futuros fluxos de entrada de caixa líquidos para a entidade e de sua avaliação da gestão de recursos da administração sobre os recursos econômicos da entidade. Investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais, precisam de informações para ajudá-los a fazer avaliações. Item 1.4. Para fazer as avaliações descritas no item 1.3, os investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais, precisam de informações sobre: subitem A. Os recursos econômicos da entidade, reivindicações contra a entidade e alterações nesses recursos e reivindicações. Abre parênteses. Ver itens de 1.12 a 1.21. Fecha parênteses. E subitem B. A eficiência e eficácia da administração e do órgão de administração da entidade. Item 3 no rodapé, no cumprimento de suas responsabilidades sobre o uso dos recursos econômicos da entidade. Ver itens 1.22 e item 1.23. Item 3 do rodapé. Ao longo da estrutura conceitual, o termo administração refere-se à administração e ao órgão de administração da entidade, salvo se especificamente indicado de outro modo. Item 1.5. Muitos investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais, não podem exigir que as entidades que reportam forneçam informações diretamente a eles,
devendo se basear em relatórios financeiros para fins gerais, para muitas das informações financeiras de que necessitam. Consequentemente, eles são os principais usuários aos quais se destinam relatórios financeiros para fins gerais. Item 4 do rodapé. Ao longo da estrutura conceitual, os termos principais usuários e usuários referem-se a esses investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais, que devem se basear em relatórios financeiros, para fins gerais, para muitas das informações financeiras de que necessitam. Item 1.6. Contudo, relatórios financeiros para fins gerais não fornecem nem podem fornecer todas as informações de que necessitam os investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais. Esses usuários precisam considerar informações pertinentes de outras fontes, como, por exemplo, condições e expectativas econômicas gerais, eventos políticos e ambiente político e perspectivas do setor e da empresa. Item 1.7. Relatórios financeiros para fins gerais não se destinam a apresentar o valor da entidade que reporta, mas fornecem informações para auxiliar investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais, a estimar o valor da entidade que reporta. Item 1.8. Usuários primários individuais têm necessidades e desejos de informação diferentes e possivelmente conflitantes. Ao desenvolver as normas, busca-se fornecer um conjunto de informações que atenda às necessidades do maior número de principais usuários. Contudo, concentrar-se em necessidades de informação ordinárias não impede que a entidade que reporta inclua informações adicionais que sejam mais úteis para um subconjunto específico de principais usuários. Item 1.9. A administração da entidade que reporta também está interessada em informações financeiras sobre a entidade. Contudo, a administração não precisa se basear em relatórios financeiros para fins gerais, pois ela pode obter internamente as informações financeiras de que precisa. Item 1.10. Outras partes, como reguladores e o público em geral, que não são investidores, credores por empréstimo e outros credores, podem também considerar relatórios financeiros para fins gerais úteis. Contudo, esses relatórios não são direcionados essencialmente a esses outros grupos. Item 1.11. Em grande medida, relatórios financeiros baseiam-se em estimativas, julgamentos e modelos, e não em representações exatas. Esta estrutura conceitual estabelece os conceitos subjacentes a essas estimativas, julgamentos e modelos. Os conceitos são a meta que os responsáveis pela elaboração, abre parênteses, preparadores, fecha parênteses, de relatórios financeiros se esforçam por atingir. Como na maioria das metas, a visão desta estrutura conceitual de relatório financeiro ideal é improvável de ser atingida integralmente, ao menos não em curto prazo, pois leva tempo para compreender, aceitar e implementar novas formas de analisar transações e outros eventos. Contudo, estabelecer uma meta a ser atingida é essencial para que o relatório financeiro evolua de modo a melhorar a sua utilidade. Informações sobre recursos econômicos da entidade que reporta, reivindicações contra a entidade e alterações em recursos e reivindicações. Item 1.12. Relatórios financeiros. Para fins gerais, fornecem informações sobre a posição financeira da entidade que reporta, as quais consistem em informações sobre os recursos econômicos da entidade,
e as reivindicações contra a entidade que reporta. Os relatórios financeiros fornecem ainda informações sobre os efeitos de transações e outros eventos que alteram os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta. Ambos os tipos de informações fornecem dados úteis para decisões referentes à oferta de recursos à entidade. Recursos econômicos e reivindicações. Item 1.13. Informações sobre a natureza e os valores dos recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta podem auxiliar os usuários a identificar os pontos fortes e fracos financeiros da entidade que reporta. Essas informações podem auxiliar os usuários a avaliar a liquidez e a solvência da entidade que reporta, suas necessidades de financiamento adicional e a sua probabilidade de êxito na obtenção desse financiamento. Essas informações também podem auxiliar os usuários a avaliar a gestão de recursos da administração sobre os recursos econômicos da entidade. Informações sobre prioridades e exigências de pagamento de reivindicações existentes auxiliam os usuários a prever como futuros fluxos de caixa serão distribuídos entre aqueles que tiverem reivindicações contra a entidade que reporta. Item 1.14. Diferentes tipos de recursos econômicos afetam diferentemente a avaliação, por usuário, das perspectivas de fluxos de caixa futuros da entidade que reporta. Alguns dos fluxos de caixa futuros resultam diretamente de recursos econômicos existentes, tais como contas a receber. Outros fluxos de caixa resultam da utilização de vários recursos em conjunto para produzir e comercializar produtos ou serviços a clientes. Embora esses fluxos de caixa não possam ser identificados com recursos econômicos, abre parênteses, ou reivindicações, fecha parênteses, individuais, os usuários de relatórios financeiros precisam conhecer a natureza e o valor dos recursos disponíveis para uso nas operações da entidade que reporta. Alterações em recursos econômicos e reivindicações. Item 1.15. Alterações nos recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta resultam do desempenho financeiro dessa entidade. Abre parênteses, ver itens de 1.17 a 1.20, fecha parênteses. E de outros eventos ou transações, como a emissão de instrumentos de dívida ou de instrumentos patrimoniais. Abre parênteses, ver item 1.21. Fecha parênteses. Para avaliar adequadamente tanto as perspectivas de fluxo de entrada de caixa futuros para a entidade que reporta, quanto a gestão de recursos da administração sobre os recursos econômicos da entidade, os usuários precisam ser capazes de identificar esses dois tipos de mudanças. Item 1.16. Informações sobre o desempenho financeiro da entidade que reporta ajudam os usuários a compreender o retorno produzido pela entidade sobre seus recursos econômicos. Informações sobre o retorno produzido pela entidade podem ajudar os usuários a avaliar a gestão de recursos da administração sobre os recursos econômicos da entidade. Informações sobre a variação e os componentes desse retorno também são importantes, especialmente na avaliação da incerteza dos fluxos de caixa futuros. Informações sobre o desempenho financeiro passado da entidade que reporta e sobre como a sua administração cumpriu suas responsabilidades de gestão de recursos são normalmente úteis para prever os retornos futuros da entidade sobre os seus recursos
econômicos. Desempenho financeiro refletido pela contabilização pelo regime de competência. Item 1.17. O regime de competência reflete os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre reivindicações e recursos econômicos da entidade que reporta nos períodos em que esses efeitos ocorrem, mesmo que os pagamentos e recebimentos à vista resultantes ocorram em período diferente. Isso é importante porque informações sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta e mudanças em seus recursos econômicos e reivindicações durante o período fornecem uma base melhor para a avaliação do desempenho passado e futuro da entidade do que informações exclusivamente sobre recebimentos e pagamentos à vista durante esse período. Item 1.18. Informações sobre o desempenho financeiro da entidade que reporta durante o exercício, refletidas por mudanças em seus recursos econômicos e reivindicações, exceto aquelas resultantes da obtenção de recursos adicionais diretamente de investidores e credores, abre parênteses, ver item 1.21, são úteis na avaliação da capacidade passada e futura da entidade de gerar fluxos de entrada de caixa líquidos. Essas informações indicam em que medida a entidade que reporta aumentou seus recursos econômicos disponíveis e, assim, a sua capacidade de gerar fluxos de entrada de caixa líquidos por meio de suas operações e não pela obtenção de recursos adicionais diretamente de investidores e credores. Informações sobre desempenho financeiro da entidade que reporta durante o período também podem ajudar os usuários a avaliar a gestão de recursos da administração sobre os recursos econômicos da entidade. Item 1.19. Informações sobre o desempenho financeiro da entidade que reporta durante o período podem indicar também em que medida eventos como alterações nos preços de mercado ou nas taxas de juros aumentaram ou diminuíram os recursos econômicos e reivindicações da entidade, afetando assim a capacidade da entidade de gerar fluxos de entrada de caixa líquidos. Desempenho financeiro refletido por fluxos de caixa passados. Item 1.20. Informações sobre os fluxos de caixa da entidade que reporta durante o período também auxiliam os usuários a avaliar a capacidade da entidade de gerar futuros fluxos de entrada de caixa líquidos e avaliar a gestão de recursos da administração sobre os recursos econômicos da entidade. Essas informações indicam como a entidade que reporta obtém e despende caixa, incluindo informações sobre contratação e amortização de dívida, dividendos em dinheiro ou outras distribuições de caixa a investidores e outros fatores que podem afetar a liquidez ou solvência da entidade. Informações sobre fluxos de caixa auxiliam os usuários a compreender as operações da entidade que reporta, avaliar suas atividades de financiamento e investimento, avaliar sua liquidez ou solvência e interpretar outras informações sobre o desempenho financeiro. Alterações em recursos econômicos e reivindicações não resultantes do desempenho financeiro. Item 1.21. Os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta
podem sofrer alterações também por outras razões, além do desempenho financeiro, como, por exemplo, a emissão de instrumentos de dívida ou de instrumentos patrimoniais. Informações sobre este tipo de alteração não são necessárias para propiciar aos usuários pleno entendimento do motivo para as alterações nos recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta e das implicações dessas alterações em seu desempenho financeiro futuro. Informações sobre o uso de recursos econômicos da entidade. Item 1.22. Informações sobre a eficiência e a eficácia da administração da entidade que reporta, no cumprimento das suas responsabilidades sobre o uso dos recursos econômicos da entidade, ajudam os usuários a avaliar a gestão de recursos da administração sobre esses recursos. Essas informações também são úteis para prever quão eficiente e eficazmente a administração usará os recursos econômicos da entidade em períodos futuros. Portanto, podem ser úteis para avaliar as perspectivas da entidade de futuros fluxos de entrada de caixa líquidos. Item 1.13. Exemplos de responsabilidades da administração sobre o uso dos recursos econômicos da entidade incluem proteger esses recursos contra efeitos desfavoráveis de fatores econômicos, como mudanças de preços e tecnológicas, e garantir que a entidade cumpra as leis, regulamentos e disposições contratuais aplicáveis.